Outubro de 2014. A data marca os 25 anos da promulgação da Constituição do Espírito Santo. Este aqui é o exemplar original da Lei Maior do Estado. A Comissão Constituinte, instalada no dia 11 de outubro de 1988, foi responsável por coordenar a elaboração da nova Carta Magna, em substituição à anterior, de 1967. Os trabalhos, conduzidos por 30 deputados, foram divididos em 3 comissões temáticas e uma constitucional. O processo constituinte de 88, federal, 89, estadual, ele tem que ser entendido dentro do contexto de alteração do regime político do Brasil. Em 1985, assume o primeiro governo civil desde o golpe civil-militar de 64. E havia a necessidade de você redigir uma nova ordem constitucional para o país. A Constituição que vigorava antes do golpe de 64 era de 46, que foi revogada pelos militares em 67 e emendada de forma substancial em 69. Era uma nova ordem política que estava em vigor. Não era mais aquela ordem política de 1946, com aquele Brasil de 1946. Não, era um país muito mais complexo, era uma sociedade muito mais industrializada, muito mais urbanizada, era uma sociedade que já trazia em si um caldo histórico que precisava ser recepcionado pelo texto constitucional. Assim como no Congresso Constituinte Federal, a Assembleia Capixaba abriu espaço para a participação popular. Vários segmentos, entre eles entidades religiosas, sindicatos, Ordem dos Advogados do Brasil e movimentos sociais, foram agentes no processo de construção da Lei Maior do Estado. Cerca de 14 mil emendas de iniciativa popular foram encaminhadas para a Comissão Constituinte. Constituinte Federal, essa foi intensa em termos de participação da sociedade. E a Constituinte Estadual, um ano depois, né, foi a reprodução de tudo que aconteceu em nível nacional, né? Porque também houve a participação direta da sociedade por meio de emendas populares, que foi uma criação do processo constituinte federal, né? A população poderia apresentar propostas em forma de emendas, desde que tivesse tantas mil assinaturas. Em nível federal isso aconteceu, e depois em nível estadual pipocaram-se as emendas estaduais, das diversas áreas, né? Dos indígenas, a minoria mais significativa, né, da educação, da agricultura. Eu me recordo que todo dia chegava um grupo, uma caravana, aqui em Vitória, no prédio velho da Assembleia, trazendo pacotes e mais pacotes de assinaturas, apresentando as propostas daquele setor ou conjunto de setores que traziam, né, seus anseios para apresentar na Constituinte Estadual. Eu era membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória, né? E a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória, naquele momento, desempenhou um grande papel dentro da vida do Espírito Santo, né? Então, eu participei do debate, né? Eu fui convidado para ocupar a tribuna da Assembleia Legislativa durante o debate constituinte, né? O que foi um avanço, né? Porque a ideia era de que, eleitos os deputados para fazer a Constituição, pronto, estava ali a representação do povo. Não precisava mais nada, né? Então, o fato de um cidadão que não tinha mandato ser convidado para ocupar a tribuna da Assembleia foi uma coisa importante, né? Algumas pessoas, algumas entidades podem até mesmo naquela época não terem se sentido contempladas em razão de não terem visto inscrito no texto da nova Constituição do Estado, em vigor até hoje, e vai ficar em vigor
ad infinito, algumas das suas sugestões da forma como foi apresentada. Mas a nossa metodologia de trabalho era muito clara. A sociedade como um todo tem que entender o seguinte: todas as emendas populares, todas, sem exceção, foram lidas, e todas as sugestões que foram possíveis de ser acolhidas foram acolhidas, na sua integralidade ou em parte. No dia 5 de outubro de 1989, foi promulgada a Constituição do Espírito Santo. O então presidente da Assembleia, Alcino Santos, colheu o juramento dos deputados constituintes. Tendo como norteadora a Constituição Federal, promulgada um ano antes, a Carta Magna do Espírito Santo foi escrita com 61 páginas, divididas em 9 capítulos. A Constituição assegura o desenvolvimento político, econômico e social do Estado, além da promoção dos direitos individuais dos cidadãos, direitos da coletividade, bem-estar geral e pleno desdobramento do processo institucional. Foi também a primeira do país a vetar a prática de nepotismo e contemplar a política penitenciária. Uma proposta, por exemplo, muito importante foi que houvesse espaço para a defesa dos direitos do preso, né? Porque na sociedade, naquela época e ainda hoje, né, o preso era desprezado, né? É como se nem fosse gente, né? Nós denunciamos isso, né? Isso é uma violência contra a pessoa humana, né? Porque o preso não deixa de ser gente, não. O preso é gente. É uma Constituição que em 1989 já impunha limites ao nepotismo. É uma Constituição que em 1989 já determinava que o Estado destinasse receita para o desenvolvimento de projetos na área em pesquisa em ciência e tecnologia. É uma Constituição que já previa um tratamento no Estado do Espírito Santo aos povos indígenas, que já tratava da questão do direito da mulher, que já tratava da questão da igualdade. Então, nesse aspecto, essa Constituição ela é extremamente avançada. Ao longo de 25 anos, a Constituição recebeu 94 emendas, mudanças no texto que provam que a lei maior do Estado se adapta às mudanças da sociedade, mas não deixa de cumprir seu papel principal: assegurar garantias e deveres conquistados pelos cidadãos do Espírito Santo. Para mim, pessoalmente, foi o momento mais rico da minha vida parlamentar. Foi um momento muito rico da história brasileira. Quem tem a felicidade de ter alguma cultura tem o dever de servir a coletividade, né?